Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um Atos no Dia e hoje a gente está com a presença de Francisco Assis. A gente vai começar falando sobre o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, porque no último dia de outubro eles fizeram uma fiscalização em 265 escolas de todo o Estado de São Paulo, que revelou que 90,94% das instituições de ensino municipais não possuem auto de corpo de bombeiro dentro do prazo de validade. Isso representa uma triste realidade do ensino público brasileiro, né, Francisco? Na verdade, a gente está falando de São Paulo, né? Deveria ser o estado mais bem estruturado. É o estado mais bem estruturado, mas quando a gente fala em educação, a gente tem um grande problema aqui, porque o governo, independente de quem está no governo, mas o partido é o mesmo há mais de 2 décadas, e é alvo de críticas na educação já há algum tempo. Não só na situação dos professores, né? Salários muito baixos, mas também, principalmente, nessa nova realidade que é da estrutura deficitária. Nesse caso, a gente está falando de uma documentação, mas se você fizer se você buscar avaliações, você vai ver que também há uma crise com relação à estrutura que hoje professores e profissionais do ensino, né, de toda a rede de ensino, elas enfrentam. E fora isso, você tem realidades, como você disse, Marcelo, na educação brasileira, que estão bem aquém de um país que quer realmente focar para o futuro, né? O governo anterior, o governo de Dilma Rousseff, tinha um slogan que era o país do futuro, a pátria, né, do futuro, uma coisa assim, pátria educadora, melhor dizendo. Mas essa realidade a gente não via em todos os estados, né? A gente tem alguns exemplos bons, que é, por exemplo, o estado de Ceará, e aí quando você vem para o estado de São Paulo, o mais rico do Brasil, que deveria ser melhor estruturado, a gente tem realidades como essa. Eu peguei aqui um dado, Marcelo, quando a gente falava antes da gravação sobre essa realidade, e um dado hoje do IBGE, informação há pouco divulgado pelo IBGE, que em 2018 o número de adolescentes pobres que deixaram a escola antes do final do ano, né, deixaram a educação antes de se formar no ensino médio, o número de adolescentes pobres é quase 8 vezes maior do que o número de adolescentes de classe média para ricos, né? Então a gente ainda tem uma dificuldade estrutural, uma dificuldade em cuidados, como é o caso dos alvarás, uma dificuldade dos professores, e isso acarreta em números negativos como esse mostrado pelo IBGE. E São Paulo, infelizmente, em vez de dar o seu exemplo como um estado mais rico e com maior foco, a gente tem um exemplo negativo, né? Se de um lado as escolas particulares preparam cada vez melhor os seus alunos, as escolas públicas, principalmente com relação às escolas estaduais, estão bem aquém daquilo que a gente precisava. Na nossa região foram fiscalizadas escolas na cidade de Areias, Cruzeiro, Cachoeira Paulista e Pindamonhangaba. Agora a gente vai para a cidade de Ubatuba, porque a vigilância epidemiológica da cidade confirmou nessa semana o diagnóstico positivo para o sarampo em mais uma vítima em 2019. Na verdade, em Ubatuba são 11 casos confirmados, né? Em Ilhabela são 6, Caraguatatuba apenas 1 e em São Sebastião também apenas 1 caso. E aí chama atenção por quê? Porque a gente está chegando agora num período em que essas cidades elas passam a ser foco, né, maior de visitantes. E é preciso uma atenção especial, e quando a gente está falando de sarampo, para mim é até bizarro a gente falar de sarampo em 2019, doenças que parece que ficaram lá para trás, e um país que avançou sim muito na questão da tecnologia, mas a gente enfrenta algumas doenças do passado, né? Parece que coisa dos anos 80, às vezes a gente mancheta sarampo, dengue, febre amarela até pouco tempo, e parece que a gente estava noticiando, né, que você voltou aí 30, 40 anos no passado, e está dando notícia de um governo bem menos estruturado, né? Mas infelizmente a rede pública de saúde ainda tem que enfrentar esses velhos vilões. Agora com relação a Ubatuba, a temporada está chegando, Ubatuba não só, né? O litoral norte, a temporada está chegando, e é preciso sim uma atenção especial. E no último sábado, o superintendente do Departamento de Aeronáutica do Estado de São Paulo, Antônio Calete, confirmou que a cidade de Guaratinguetá, o aeroporto de Edu Chaves, é o único do Vale do Paraíba no projeto de desestatização, para receber voos regionais. Isso é uma notícia muito boa, já que o Vale a região aqui do fundo do Vale tem cidades turísticas como Aparecida e Cachoeira Paulista, e além de Guaratinguetá, que é um núcleo empresarial muito forte, né?
Você tem um apelo grande, né? Guaratinguetá, ela é centralizada, ela pega essa região de toda a RM Valley. Geograficamente, a gente está falando de uma cidade muito bem localizada, né? E você tem a atenção não só ao núcleo Guaratinguetá, mas como você estava falando, parecido ao lado dela, principal ponto turístico religioso no país. Uma outra região aqui que atrai muita gente, Cachoeira Paulista, né? Bem próximo. E fora, além, a gente está falando de turismo, mas você tem também uma circulação muito grande com relação a outros aspectos industriais, aspectos econômicos. Muitos negócios são fechados aqui na região e aí você tem uma facilitação. O que o governo do estado quer? Ele quer não só essa situação de você tirar a mão do estado sobre esse tipo de projeto, mas você também descentralizar. O estado ele sabe da força, da necessidade de você manter a região metropolitana de São Paulo, da grande São Paulo cada vez mais forte, mas o governo, em palavras do próprio governador João Dória, ele tem focado a ideia de você ampliar essa demanda, ampliar essa atenção e aspectos como esse para outras áreas. O governo de Bolsonaro, o governo federal também entende isso, não só pensando em São Paulo, mas em outras áreas do Brasil. Então, o que você tem é uma necessidade de, vamos dizer assim, desengarrafar todas essas estruturas, principalmente na questão aérea, porque você tem o Brasil cada vez, e não só o Brasil, né, mas o Brasil faz parte de um país que é cada vez mais foco de negócios, turismo, e você precisa ampliar. E talvez aí o aeroporto de Guaratinguetá, do Chaves, possa fazer esse serviço. Neste primeiro momento, seria um serviço interestadual, né? Mas quem sabe aí você estruturando bem para o futuro, não já falando de um projeto faraônico, mas quem sabe no futuro você ter outro tipo de atendimento no aeroporto aqui bem próximo da gente e que possa fazer a nossa região ser mais um pouco, ter uma atenção um pouco maior do governo do estado, do governo federal, porque a gente perdeu alguns cavalos passando, sabe? Quando você teve uma região como essa, no centro de uma Copa do Mundo, no centro de uma Olimpíada. Por que eu estou falando do centro? Porque Copa do Mundo, os principais pontos da Copa do Mundo era São Paulo, Rio, a gente no meio disso. Uma Olimpíada, olha aí o que teve uma Olimpíada na nossa cara aqui, Rio de Janeiro. E o Vale do Paraíba passou em branco, não conseguiu não ter nenhum fruto disso. As Olimpíadas também, a cidade de São Paulo foi uma das sedes da parte da competição de futebol. Das Olimpíadas. E o Vale do Paraíba não teve nenhum fruto, não deu fruto, não conseguiu atrair nenhum investimento com relação à estrutura. Se prometeu alguma coisa ou outra, principalmente com relação a transporte, mas nada disso foi para frente. Agora tem um outro momento aí, talvez uma outra chance de você dar frutos a investimentos que eles não parem somente no papel, não parem somente no discurso e que a nossa região possa realmente ser atendida, bem ao contrário do que aconteceu nos últimos anos. Tá aí, esse foi o Atos no Dia. Para mais informações, acesse o nosso site, jornalatos.net, ou fique ligado nas nossas redes sociais. Até a próxima!